pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia de alegria, dia de aprender mais um pouco, dia de todo mundo ficar um pouco mais sabido. E aí, todo mundo animadíssimo para começarmos a nossa aula? Acredito que sim. Gente, hoje nós vamos estar estudando mais um gênero textual. Então, nós vimos um gênero textual que nós estudamos na semana passada, que foi o quê? Propaganda. Hoje nós vamos estar vamos estar estudando o gênero textual entrevista. Quem aqui nunca ouviu uma entrevista? Acredito que todos nós, né? Uma entrevista muitas vezes você vê de um jogador que você admira, que joga no seu time, uma entrevista de um cantor, ou uma entrevista sobre um tema que você tem interesse. Então, a entrevista, ela é um meio de nos deixar informados. Através da entrevista, nós nos tornamos o quê? Informados. Qual é o objetivo da entrevista? O objetivo da entrevista é manter seus ouvintes ou seus leitores informados sobre algum tema, ou sobre alguém, ou sobre alguma coisa. Então, o objetivo da entrevista é informação. Passar informação sobre um assunto do qual você tem interesse. Então, de repente, você tem interesse de saber sobre o seu time e o técnico vai dar uma entrevista. Você, corre logo para ali, por quê? Porque você quer ouvir o que ele vai estar falando sobre o seu time, não é isso? De repente, alguém vai falar sobre um assunto que você tem muita curiosidade nele. Então, você vai lá assistir ou você vai ler, porque você tem curiosidade de se manter o quê? Mais informada sobre aquele tema. Gente, a entrevista, ela pode ser feita de duas formas. A entrevista, ela pode ser feita de forma oral ou ela pode ser feita de forma escrita. Ela é feita de forma oral quando alguém está conversando com uma outra pessoa. Então, naquela conversa está acontecendo o quê? Uma entrevista. E a forma pela qual está acontecendo é a forma oral. Ela também pode ser feita de forma escrita. São as entrevistas que você encontra numa revista ou em um jornal. Então, quando nós pensamos em entrevista, nós pensamos em duas pessoas. Ninguém vai rir aqui porque todo mundo fez o seu gibi e eu não ri de ninguém, não é isso? Então, eu também não sou desenhista. Muito bem, gente. Numa entrevista, nós temos duas pessoas importantes. Quem são essas pessoas? O entrevistador. O entrevistador é aquela pessoa que vai estar conduzindo a entrevista, ou seja, é a pessoa responsável por estar fazendo as perguntas. Então, o entrevistador é aquela pessoa que faz perguntas. Para quem? Para o entrevistado. Quem é o entrevistado? O entrevistado é a pessoa que vai estar respondendo as perguntas. Digamos assim, que alguém resolve chamar um médico para fazer uma entrevista sobre o coronavírus. Não é esse o tema que hoje está se vendo em todos os locais, jornais, revistas, internet, não é isso? Então, aquela pessoa que vai fazer as perguntas ao médico, ela é quem? O entrevistador. E a pessoa, o médico, no caso, que vai estar respondendo as perguntas, ela é o quê? O entrevistado, certo? Então, para haver uma entrevista, é necessário que haja o entrevistador e que haja o entrevistado. Precisamos lembrar, gente, que o entrevistador, quando ele decide chamar alguém para fazer uma entrevista, ele vai pensar o seguinte: sobre o que eu vou falar, né? Então, quando ele decide falar sobre um assunto, ele precisa procurar um entrevistado, não é isso? Que tenha conhecimento daquele assunto.
Então, por exemplo, se alguém quer ouvir falar sobre uma boa alimentação, não é? Então, quem é que o entrevistador deve procurar? Um nutricionista. Se o entrevistador quer falar sobre um time de futebol, quem ele deve buscar para entrevistar? Alguém que conheça aquele time de futebol que ele gostaria de falar sobre ele muito bem. Se o entrevistador resolve falar sobre alimentação ou sobre cozinha, não é? Sobre a arte de cozinhar, de fazer comidas gostosas, quem o entrevistador deve procurar? Um entrevistado que conheça bem sobre a questão da culinária. Então, é importante que o entrevistador ele saiba procurar um entrevistado que vá falar com conhecimento sobre o assunto que ele quer abordar. Então, gente, só lembrando aqui, a entrevista ela pode ser feita de duas formas. De que forma? Pela forma oral e pela forma escrita. Quando duas pessoas estão conversando, numa televisão você está assistindo uma entrevista, está sendo a forma o quê? Pela forma oral, não é isso? Através da oralidade, estão conversando. Quando você vai ler uma revista Veja, Isto É, essas revistas aí de nome que circula no país, então você vai estar vendo de forma o quê? Escrita. Porque a entrevista vai estar sendo colocada lá de forma escrita. Quais são os lugares onde acontecem essas entrevistas? As entrevistas podem se dar na televisão, podem se dar na internet. De repente alguém tem um canal, digamos um canal de futebol, e quer chamar alguém que entende de futebol para falar sobre um determinado jogo. Ali vai haver uma entrevista. Onde? Na internet. E pode ser feita onde mais? Numa revista, em um jornal e também a entrevista a gente pode ouvir ela através do nosso rádio. Você sintoniza lá naquele programa seu que você gosta e se vai estar tendo uma entrevista sobre um tema que lhe interessa, você vai o quê? Você vai ouvir, não é? Ali através daquele rádio, aí alguém que está entrevistando e o outro que está sendo entrevistado. Então, quem são essas pessoas? O entrevistador é aquele que entrevista. O entrevistado é aquele que responde às perguntas sobre que o entrevistador fez. Uma coisa importante, pessoal, nós lembrarmos é o seguinte: em uma entrevista, assim como quando nós vamos escrever um texto, é importante que você lembre que tem três partes principais que não podem ser esquecidas em um texto. E essas três partes, elas entram também, né? Elas entram também onde? Elas entram também na entrevista. Quais são elas? O título, a introdução e o desenvolvimento. Título, introdução e desenvolvimento. Como é que acontece o título de uma entrevista? O título de uma entrevista é o nome do assunto que você vai estar falando naquela entrevista. Digamos que alguém vai falar sobre, digamos assim, o desmatamento. Então, qual é o título dessa entrevista? É sobre o desmatamento. Alguém vai falar sobre moda, a entrevista é sobre moda. A moda que está nos nossos dias. Então, qual é o título? Moda. Alguém vai falar sobre o que é ser uma dona de casa. Qual é o título? O que é ser uma dona de casa. Perguntas voltadas para uma pessoa que trabalha na sua casa, no seu lar, e que vai estar respondendo, não é isso? Então, o título é o nome do assunto que você vai estar tratando. Lembra que no começo eu falei, se uma pessoa vai entrevistar um médico sobre essa situação do coronavírus, qual é o tema, pessoal? O tema vai ser qual? Coronavírus, não é isso? Que é um tema que hoje está sendo muito abordado em todos os meios de comunicação, não é? Porque é uma realidade que o mundo hoje vive. Aí a gente pergunta assim, e a introdução? É o quê?
A introdução, gente, quando vai se começar uma entrevista, você já não pode começar uma entrevista já fazendo a pergunta. Eu vou, inclusive, colocar lá no grupo, né, uma entrevista para que você possa ouvir e você possa ver mais ou menos como se procede. Então, a introdução significa antes do entrevistador, né? Antes do entrevistador começar a fazer perguntas para o seu entrevistado, ele vai mostrar ao seu leitor ou mostrar ao seu ouvinte sobre o tema que ele vai estar falando. Então, digamos assim, que alguém vai estar falando sobre, vamos pensar aqui em um tema, sobre a questão da... Vixe, minha gente, agora me sumiu tudo quanto foi tema. Vamos pensar assim, a questão sobre a higiene do corpo, certo? Alguém quer falar sobre a higiene do corpo, os cuidados com a saúde, não é? Então, ela quando vai começar a entrevistar, ela começa dizendo, hoje estamos aqui, aí apresenta a pessoa que ela vai entrevistar, não é? Com o doutor, com a nutricionista, ou com Maria, ou com João, a pessoa que ela vai entrevistar. Que vamos estar aqui falando sobre a questão dos cuidados com a saúde. Nessa entrevista, vamos estar mostrando, né, o doutor ou a pessoa que vai estar nos falando sobre os cuidados essenciais, sobre a importância de uma boa alimentação, a importância de uma atividade física. Então, quando você faz uma introdução assim, você deixa tanto o seu leitor quanto o seu ouvinte informado sobre o que é que você vai abordar naquela entrevista. E através dessa introdução, você pode gerar interesse nas pessoas de sentar para ler ou para ouvir a sua entrevista. Então, o entrevistador, ele não pode esquecer de quê? Da introdução, que é falar um pouco, apresentar a pessoa que ele vai entrevistar, que é o entrevistado, e falar um pouco sobre aquele assunto que eles vão conversar. E o terceiro ponto é o desenvolvimento. O desenvolvimento nada mais é do que as perguntas e as respostas. O desenvolvimento é as perguntas que são feitas e as respostas que são dadas. Então, isso é o desenvolvimento. Então, quais são os 3 pontos que são trabalhados numa entrevista? Vamos ver? Os 3 pontos a serem trabalhados numa entrevista é o título, que é o nome do assunto que você vai falar, não é? A introdução, que é você apresentar a pessoa que você vai entrevistar e dizer um pouco do que vocês vão conversar, e o desenvolvimento, que vai ser o quê? As perguntas e as respostas. Então, pessoal, esse é um assunto tranquilo, ele é um assunto curtinho, não é? Acredito que deu para todo mundo pegar, e nós vamos ter uma atividade, super, hiper, mega bacana. Eu quero que você pense num tema, certo? Um tema sobre o qual você gostaria de entrevistar uma pessoa. Então, nós sabemos que por questão dessa fase de pandemia, a gente não vai poder estar saindo, procurando pessoas para ir conversar. Mas eu gostaria que a atividade vai ser essa. Presta atenção aqui, a atividade vai ser essa. Você vai pensar em um tema que você gostaria de fazer uma entrevista, e você vai escolher uma pessoa que seja do seu convívio, que nessa pandemia, né, nesse período, está convivendo com você e que sabe falar sobre aquele assunto. Porque não adianta você, por exemplo, você escolhe assim, eu vou querer falar sobre futebol, vou falar sobre o Flamengo, sobre o Grêmio ou o Palmeiras, o seu time aí. Aí você diz assim, vou pegar minha mãe para falar sobre isso. Sua mãe entende sobre esse assunto? Se ela não entende, ela não vai saber lhe responder. Então, provavelmente, seu pai vai saber falar mais, não é isso? Ou seu tio que esteja em convivência com você, ou seu irmão.
Então, a atividade de casa é essa. Você vai procurar o seu tema e você vai procurar uma pessoa para você entrevistar dentro daquele tema que você escolheu. Essa pessoa precisa ser uma pessoa que você está convivendo, não é? Nesse período. Então, você vai sentar no sofá da sua casa com ele ou com ela e alguém vai estar gravando essa entrevista. Digamos assim, que as meninas escolheram falar sobre culinária, tá bom? Como fazer um bolo gostoso ou como aprender a cozinhar bem. Só aqui um exemplo, pessoal. Então, você pode escolher quem? Sua mãe, sua avó, uma tia, uma irmã, alguém que goste de cozinhar, não é isso? E aí você vai sentar com ela no sofá, alguém vai filmar, você vai fazer 5 perguntas para ela, voltada para o tema que você escolheu. Essa entrevista vai ficar gravada e você vai postar no grupo. Agora você não pode esquecer que a sua entrevista precisa ter o seu tema e a introdução. Antes de você fazer a entrevista, alguém chega aqui para gravar e você... o Flamengo jogou bem domingo? O Grêmio jogou bem? Não, você não vai começar assim. Lembra que eu disse que nas entrevistas tem que ter uma introdução? Então você vai dizer o quê? Meu nome é fulano, eu hoje vou entrevistar fulano, cicrana, diz o nome da pessoa, sobre o que é ele como uma pessoa entendida ou ela como uma pessoa entendida achou do jogo de domingo, tal. Você dá uma introdução que é para a gente que está assistindo a sua entrevista saber sobre o que você vai conversar, tá bom? Você faz essa entrevista que não pode passar de 5 minutos e você vai postar ela lá tanto para mim como para os seus colegas vermos a sua entrevista, tá bom? Tia, quais são os temas que eu posso ver? Os temas vai ficar livre. É como eu dei sugestão, pode ser futebol, pode ser questão de cozinha, pode ser alguém que está estudando para o Enem, que você quer saber porque a pessoa quer entrar numa faculdade tal. Você vai escolher o seu tema, tá? E você vai fazer essa entrevista e você vai postar. Tia, que dia eu vou postar isso? Hoje é que dia? Hoje é quarta-feira, você vai postar ela segunda-feira, tá? Vou dar tempo à vontade. Tia, e se eu já quiser postar sexta? Aí você pode postar sexta, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de produção gêneros textuais. E hoje qual foi o nosso tema? Entrevista. O gênero textual que nós estudamos hoje foi entrevista. Agora, gente, nós vamos passar para a nossa segunda aula, que é a nossa aula de oficina de negócio, tá bom? Uma aula também bem bacana para você assistir. Vamos lá? Oi, gente! Vamos lá começar a nossa aula, o que é um empreendedorismo. Lembra que na aula passada nós contamos aqui uma história da menina que começou a vender brigadeiros na sua escola? Quem lembra aqui? Pois muito bem, gente. Hoje nós temos aqui um tema bem importante, chamado empreendedor. Empreendedor? Tia, o que é um empreendedor? Não é? Então, gente, quem aqui já conheceu alguém que é super criativo para colocar alguma coisa em ação? Quem aqui já conheceu alguém que ele tem, aquela pessoa que tem um espírito criativo para vender, para ter uma ideia, para colocar aquela ideia em ação, não é? Que tem uma capacidade de organizar as coisas. Quem aqui já conheceu? Aquela pessoa que você olhou e disse assim, sabe que fulano tem jeito para negócio? Sabe que fulano leva o maior jeito para vender, além de vender, para ter ideias boas, ideias que realmente têm progresso. Quem aqui já pensou nisso? Então, o empreendedor, como diz aqui no seu livro, é ter um espírito criativo, uma pessoa que tem criatividade. Um empreendedor, ele é criativo. Por exemplo, um empreendedor, quando ele olha para uma maçã, ele não vê aqui só aquela maçã que vai abençoar ele
matando a sua fome. Não. O empreendedor, ele olha para uma maçã e ele tem uma ideia. E ele pensa assim, sabe que com essas maçãs que tem aqui, eu poderia fazer uma torta de maçã e vender na minha escola? Tem uma ideia. Depois ele tem o quê? Um planejamento, ele sabe se planejar. Aí ele pensa assim, eu vou juntar um dinheiro, comprar mais maçã, comprar material, vou fazer uma torta e vou vender na minha escola, as fatias na hora do recreio. Então, o empreendedor é aquele que tem o quê? Criatividade. Ele consegue ver além do que as pessoas no geral vê, certo? O empreendedor, por exemplo, ele começa a ver, ele começou a ver que começou aí surgiu essa pandemia, certo? Não foi isso, gente? E aí, uma das coisas que se pede é o quê? Use máscara. Aquela pessoa que é empreendedor, ela pensa o seguinte, poxa, eu tenho uma máquina em casa, eu sei costurar, ou então minha mãe sabe costurar, ou minha tia sabe costurar. Que tal se eu fosse na loja, comprasse tecido, fizesse máscara e fosse vender? Aí ele é altamente planejado, né? Ele pensa, mas onde eu poderia vender? Ah, já sei. Eu posso colocar no Facebook, eu posso colocar no WhatsApp, e aí as pessoas do meu conhecimento vão saber que eu estou vendendo máscaras e elas vão me comprar, porque a máscara hoje é uma necessidade das pessoas. E eu vou atender a uma necessidade das pessoas. Porque as pessoas hoje podem não estar comprando muita coisa, mas isso aqui elas vão comprar. Então, o empreendedor, gente, ele é criativo, ele tem capacidade de organização, ele sabe que não basta pensar só em comprar máscara, ele tem em fazer máscara, ele tem que se planejar para ver se ele tem o dinheiro para comprar o material para fazer. Ele tem que ter estratégias de como vai vender, não é isso? Então, o empreendedor, ele trabalha com planejamento, que é se planejando como é que eu vou fazer, quando vou fazer, como eu vou fazer, com quem eu vou fazer, não é isso? E ele trabalha o quê? Também com responsabilidade. Poxa, se eu vou trabalhar fazendo uma torta de maçã para vender, minha mãe vender lá no local que ela trabalha, não é? Então, se lá permitirem, então eu não posso pensar em fazer e nem pedir para alguém fazer uma torta de todo jeito, uma torta ruim, borrachuda, dura. Tem que ser uma coisa gostosa. Responsabilidade. Tem que ter higiene, tem que lavar as mãos, tem que ter o maior cuidado. Então, o empreendedor é isso. Olha o que é que diz aqui no seu livro. Espírito criativo, agente de mudança, capacidade de organização e de ideias, planejamento, responsabilidade e liderança. Ou seja, ele sabe trabalhar com as pessoas que estão ali do lado dele. Se eu vou fazer uma torta, eu vou precisar da ajuda de alguém, eu preciso dizer àquela pessoa como é que eu quero aquela torta. Então, ali existe o quê? Um trabalho de liderança, não é isso? Então, uma das coisas que a gente aprende é o quê? Ser um empreendedor é acreditar em você e nas suas ideias. Poxa, tá uma crise tão grande agora com essa pandemia, não é verdade? É. E as coisas agora aqui em casa ficaram bem apertadas. Eu acho que eu vou colocar um delivery. Mas para vender o quê? Ah, vou vender cachorro quente, que sai muito. Eu vou vender hambúrguer, que sai muito. Não é isso? Ou vou vender tortas no pote, que sai muito. Então, isso foi o quê? Uma ideia que o empreendedor tem. E o empreendedor, ele acredita nas suas ideias, ainda que as outras pessoas não acreditem. De repente chega alguém e diz assim, mas já tem tanta gente hoje vendendo hambúrguer, tu vai vender hambúrguer, tu vai perder tempo, né? Mas o empreendedor, ele não pensa assim. O empreendedor, ele pensa da seguinte forma, bem, eu vou ser mais um. De repente eu vou botar umas fotos bem bonitas dos meus hambúrgueres, vou caprichar nos molhos, quem for comprando vai gostando, vai fazendo a propaganda. Daqui a pouco eu tô aí, um negócio grande.
Então, o empreendedor, ele acredita na sua ideia. Ainda que as pessoas que estejam do seu lado desanimem e digam, não vai dar certo, né? Também o empreendedor, ele não conversa suas ideias com todo mundo. Por quê? Porque quando a gente conversa as nossas ideias, os nossos planos com todo mundo, sempre vai chegar alguém para dizer o quê? Não vai dar certo. Todo mundo já faz, isso já tem. Então, o empreendedor, ele acredita no que ele teve a ideia e ele joga a sua ideia para frente. Eu trouxe aqui, gente, ele diz assim, um empreendedor é aquela pessoa que... Aí vê só, eu coloquei aqui uns balõezinhos onde eu vou mostrar aqui cinco coisas que um empreendedor tem. Primeiro, tá tudo aqui no livro, viu? Ó, ele imagina, desenvolve e realiza a sua visão. Então, ele imaginou o quê? Vou botar um delivery. De quê? De cachorro quente. Ele vai desenvolver a ideia. O que é que eu vou precisar para colocar esse delivery? Eu vou precisar ter um dinheiro para comprar o pão, para comprar o material de fazer, eu vou precisar tirar umas fotos, eu vou precisar estar postando. Ou seja, ele começa a desenvolver aquela ideia que ele teve, não é isso? E aí ele vai começando a realizar o quê? A sua visão. Esse é o primeiro passo do empreendedor, não é isso, pessoal? O segundo passo, como diz aqui no livro, ele tem o quê? Ele tem liderança. Um empreendedor, ele precisa ter liderança. Liderança para quê? Quem vai fazer esses cachorro-quente comigo? Então, eu vou ter que saber dizer a essa pessoa como é que eu quero o meu cachorro-quente. Quem é que vai entregar os meus cachorro-quentes nas casas? Então, eu preciso dizer a essa pessoa como é que eu quero que ela chegue lá na casa. Ela não pode chegar sem máscara, ela não pode chegar com uma bermuda toda suja, porque vai passar uma ideia ruim. Então, ela precisa saber liderar. Saber liderar o quê? Saber liderar com harmonia, com amor, né? Mostrando às pessoas do jeito que ela quer, mas de uma forma que as pessoas possam entender e possam respeitar aquilo que ela quer. Então, ela tem o quê? Liderança, não é? Quando... Epa, eu já estou na quarta, minha gente, peraí. Isso aqui é a segunda, tá aqui, minha gente. Eu com a quarta já, viu? Apaga aí. Então, é a segunda isso aqui. Liderança. É você saber liderar as pessoas. Dizer às pessoas o que você quer que elas façam. Ensinar elas a fazerem aquilo que você quer, do jeito que você quer que elas façam. Mostrando que ali precisa ser um trabalho de quê? Um trabalho de equipe. É isso? A outra coisa, gente... A terceira coisa é identificar e aproveitar as oportunidades, transformando-as em lucro. Olha aqui, pegar as oportunidades e transformar em lucro. Lembra do que eu disse a vocês? Todo mundo agora está precisando de máscara? Sim. É uma oportunidade de transformar isso aqui em lucro? Sim. As pessoas não estão podendo ir para as lanchonetes, estão comendo muito delivery. É uma oportunidade de ter um delivery porque as pessoas vão pedir nas suas casas? Sim. Então é ver a oportunidade e fazer o que com ela? Eu posso transformar essa oportunidade em um lucro para mim. Não é isso? E a quarta, a gente pensa assim que o empreendedor, ele vai querer construir algo novo. Uma outra coisa importante, gente, é que o empreendedor, ele tem sempre uma visão mais avançada do que as pessoas. Enquanto tá todo mundo vendendo aquele cachorro quente tradicional no pão, né, que vai naquela mochilinha, ele já pensa o seguinte: por que eu não posso fazer um cachorro quente no pote? Que vai naquela vasilhinha, no pote, monto ali e acrescento um ingrediente a mais que tem muita gente que não está colocando, digamos assim, um purê de batata no meio do cachorro quente. Então, ele tem o que, gente? Ele está sempre buscando construir uma coisa nova, certo? E a outra é otimista e acredita nas possibilidades que estão ao seu alcance.
Olha aqui, o empreendedor, ele é otimista. Já pensou se o empreendedor, ele fosse começar um negócio e, eu acho que não vai dar certo, eu acho que isso não vai dar certo. As coisas realmente não dariam certo, não é? Porque nem ele estava acreditando no que ele estava pensando em colocar, não é isso? Então, ele é o quê? Otimista. E ainda diz aqui que ele tem que ser o quê? Persistente. O que é persistente, tia? Persistente é aquela pessoa que não vai desistir diante das dificuldades. Se ele começar a vender o cachorrinho quente dele de início, será que ele já vai ter um grande número de pedidos? Claro que não, porque tem muita gente vendendo cachorro quente, mas ele vai persistir, vai tirar fotos, tentar fazer as fotos dele ser mais bonita do que as dos outros, vai preparar um tempero mais gostoso do que os dos outros, não é isso? Vai tentar botar um recheio mais do que os outros, para o povo dizer que eu gosto de comprar naquele ali. Por quê? Porque aquele ali capricha no recheio. Então, ele tem o quê? Ele não desiste, ele persiste. E ele gosta de começar projetos novos, tá certo? Então, essa é a nossa aula de empreendedorismo. Você vai estar fazendo a sua atividade que vai começar na página 23 e vai até a página 25, tá bom? Então, livro, né, Oficina de Negócios, da página 23 à página 25. Então, até sexta-feira, ó. Beijo grande e até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Tá bom, minha gente? Tchau.